João, capítulo 13, no verso 6 em diante, diz assim: Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Há uma frase que ficou imortalizada no dito popular que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E para a geração que nós temos hoje, que usa muito a imagem, que está sempre vendo imagens nas redes sociais, nos streams, na TV, de fato muita gente presta bastante atenção a uma imagem ou aprende através destas imagens. Mas o que esse ditado nos mostra também, queridos, é que aquilo que nós vemos em ação, aquilo que nós vemos alguém fazer, aquilo que percebemos realmente na vida e na ação de uma pessoa, fala mais do que simplesmente as palavras que esta pessoa diz. Nós podemos perfeitamente entender como verdadeira a ação de uma pessoa, mesmo que ela não diga nada. Enquanto que alguém pode dizer que ama, mas não mostrar com os seus atos. Você conhece talvez alguém que disse: eu não quero nenhum cachorro, nenhum animal, nenhum gato na minha casa, mas daqui a pouco já está apegado com um que alguém trouxe, né, fazendo carinho, daqui a pouco já está deitado até na cama com ele e tal. Então eram palavras, mas não correspondiam ao ato, né? Alguém pode dizer que gosta muito de criança, mas nunca você vê ela pegando alguma ou fazendo carinho alguma. A palavra fica sem sentido, porque aquilo que nós vemos alguém fazer, de fato, dá testemunho maior do que ela pensa, do que ela quer. E neste texto que nós lemos, nós vamos ver que o Senhor Jesus, antes que ele dissesse algo, ele resolveu demonstrar isso por meio de um ato, por meio de um momento em que ele age, e nessa sua ação há muito mais do que nas palavras que ele diz. Porque nós vamos ver que aquele ato que Jesus fez de lavar os pés dos discípulos no dia da ceia, no dia da Páscoa, em que ele instituiu a Santa Ceia, é um ato representativo daquilo que a morte de Jesus simboliza, daquilo que ele fez por nós ali na cruz, e nos lembramos no dia da ceia. E também é uma forma de ele nos dar o modelo de vida que nós devemos ter, seguindo os seus passos. O texto de João capítulo 13 começa dizendo que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Jesus está reunido com os seus apóstolos no último dia antes que ele fosse preso, que fosse levado à cruz. Ali ele vai instituir a Santa Ceia. E naquele momento, diz o texto, que ele sabe quem ele é, sabe da autoridade que tem, sabe que veio de Deus, sabe que vai voltar para Deus. Ele poderia ter demonstrado ali o seu poder, mas ele resolveu, naquele dia tão especial, primeiramente demonstrar o seu amor aos discípulos.
Então o texto diz que Jesus levantou-se da mesa onde estavam, e a mesa naquele tempo não era uma mesa alta como nós temos hoje, era uma mesa baixa, do tamanho de uma mesinha de centro, e as pessoas ficavam sentadas sobre almofadas, apoiadas sobre a mesa para comer. Jesus levantou-se dali, tirou a capa que era a sua vestimenta externa, ficou apenas com a túnica, que era a roupa mais interna, usada mais em casa, em momentos mais de intimidade. Pegou uma toalha e colocou na cintura, pegou uma bacia, encheu de água e foi lavar os pés aos discípulos. Aquele era um gesto que era feito pelo anfitrião da casa, quando recebia alguém na sua casa, para dizer que ele era bem-vindo, para dizer que ele era recebido com alegria ali. Ao que parece, ninguém lavou os pés dos discípulos, ninguém lavou os pés daquelas pessoas naquela noite, mas Jesus levantou-se para fazer isso como um gesto daquilo que o texto diz. Ele amava aqueles discípulos e resolveu cuidar deles. Ele sabia quem eles eram. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Sabia que Judas já estava decidido a traí-lo. Sabia que os demais 10 iriam abandoná-los, mas mesmo assim, ele pegou a toalha, colocou na cintura, pegou a bacia, encheu com água, e obviamente, uma vez que eles estavam sentados no chão, Jesus deve ter se ajoelhado e pegado os pés dos discípulos para lavá-los com amor, com carinho. Qualquer pessoa, conhecendo quem eram os apóstolos e o que eles iriam fazer, talvez dissesse: não, Jesus, não faça isso. Esse aí vai te negar, aquele outro vai te trair, esses outros vão te abandonar. O mundo talvez diria: dê o troco, vingue-se deles, aproveite para demonstrar o seu poder. Mas Jesus pegou a bacia para dizer: eu vou mostrar o meu amor por eles, o meu cuidado por eles nesta noite tão especial. Aleluia! Aquele ato, queridos, apontava para algo além da sua própria execução. Quando Jesus se dirige a Pedro, ele diz: Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, você só vai entender depois. Porque naquele gesto de lavar os pés, Jesus estava antecipando, prenunciando o maior gesto de amor que ele faria, não somente por aqueles 12 homens, mas por toda a humanidade, quando na cruz ele derramaria o seu próprio sangue para remir os nossos pecados, para nos trazer uma nova vida e para demonstrar o seu amor para conosco, a ponto do apóstolo Paulo nos dizer na epístola aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós merecíamos, como aqueles homens, nenhum deles merecia que Jesus lhes lavasse os pés, mas quando ele está fazendo isso, Jesus está mostrando o seu amor sacrificial. Naquela sociedade, queridos, o ato de lavar os pés deveria ser feito pelo escravo de menor valor na escala social. Vamos usar o nosso nordestinês, era o escravo mais peba que tinha. O escravo mais simples, o de menor qualificação, era o que deveria lavar os pés daqueles homens. Jesus, no entanto, embora fosse o maior, aleluia, não somente entre eles, mas entre todos os seres, aleluia, a ponto de Paulo dizer que Deus lhe deu um nome acima de todo nome nos céus, na terra, e que todos devem reverenciar este nome. Jesus, no entanto, se faz o menor para mostrar que estava disposto a um sacrifício, não apenas de descer na escala social, mas humilhar-se até a morte e morte de cruz para pagar
pagar o preço por aqueles homens. Ali estava o maior gesto de amor que eles não entendiam naquela hora, mas Jesus disse: vocês entenderão depois. Depois é a cruz, depois é dali a 24 horas quando ele for preso e levado à crucificação. Depois é quando ele estender os braços da cruz e disser: está consumado. Mas ali Jesus já estava dizendo que havia um amor sacrificial no seu coração por aquelas pessoas, por aqueles discípulos. E quando nós olhamos o que Jesus fez, no final ele dirá: eu fiz para lhes dar o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Porque a palavra de Deus nos diz, queridos, que nós devemos em primeiro lugar amar a Deus. Este é o primeiro mandamento. Mas também devemos amar o próximo. Este é o segundo mandamento. Talvez se Jesus hoje chegasse aqui e dissesse assim: você pode lavar meus pés? Eu creio que qualquer um de nós aqui diria: com muita satisfação, Jesus. Já estou correndo ali para pegar uma toalha para lavar os seus pés. Mas o que Jesus nos pede não é apenas para lavar os pés dele, e sim para lavar os pés do próximo. E você pode dizer: mas ele não merece. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele lavou os pés de quem não merecia. Ele lavou os pés de quem não estava sequer entendendo o que ele estava fazendo, mas ele os lavou para dar exemplo de amor sacrificial, que numa escala muito maior ele mostraria na cruz. E no final ele diz: eu lhes dei o exemplo. Nós devemos hoje nos lembrar, queridos, do maior amor que já foi demonstrado na cruz, aleluia. E também devemos nos lembrar do exemplo que ele nos deu quando diz: vós deveis também amar uns aos outros. O que significou aquele ato de Jesus? Um gesto de amor que deve ser imitado por nós. Mas quando Jesus começa a lavar os pés aos discípulos, Pedro parece que já recolheu os pés e diz: espera aí, Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? Parece que só Pedro, além de ficar chocado com aquela ideia, o mestre lavando os pés dos discípulos, o grande lavando os pés dos pequenos, o Senhor lavando os pés dos servos. Mas Pedro parece que foi o único que conseguiu dizer alguma coisa e disse: não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés de forma alguma. Isso não é apropriado, não é algo para o Senhor fazer. Mas Jesus disse: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, você só vai entender depois. Mas há algo muito especial que Jesus diz: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque aquele ato não era simplesmente para lavar os pés e tirar a lama da estrada, já que todo mundo andava de sandálias e não haviam estradas calçadas. Todo mundo andava então na estrada empoeirada, na estrada cheia de lama, e quando chegava então para um jantar, deveria lavar os pés como um ato de higiene, como um ato também de conforto para as pessoas que estavam ali. Mas aquele ato não era apenas de lavar pés, mas simbolizava, queridos, a lavagem que somente na cruz aconteceria pelo sangue de Jesus, que foi derramado para lavar os pecados de toda a humanidade. Jesus não estava dizendo: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte. Mas ele estava dizendo além disso: se eu não lavar a tua vida, Pedro, se eu não lavar a tua alma, se eu não lavar você dos seus pecados, você não tem parte comigo. E aí nós vamos ver que aqueles homens estavam ali recebendo de Cristo num ato simbólico a demonstração do que na cruz ele iria fazer. Jesus compraria aqueles homens com o seu sangue, os lavaria com o seu sangue, os resgataria com o seu sangue, limparia cada um deles dos seus pecados. E só por causa disso, eles de fato teriam parte com Jesus.
Porque ter parte com Jesus não é apenas admirar Jesus. Ter parte com Jesus não é apenas gostar de Jesus. Ter parte com Jesus é ser lavado por Ele. Ter parte com Jesus é aceitar que Ele, com o seu sangue, nos lave quando nós nos rendemos a Ele e por fé o declaramos Senhor e único Salvador da nossa vida. E aí nós vamos ver, queridos, que Jesus está ali fazendo algo simbólico, mas extremamente poderoso. Ele diria: eu posso lavar os pecados de vocês e transformá-los de modo que vocês tenham parte comigo. Mas o que é interessante, ao mesmo tempo trágico, é que Jesus dirá assim: vocês já estão lavados, mas não todos. Porque Pedro, quando Jesus disse, se eu não te lavar, não tem parte comigo, Pedro era daquele tipo, ou 8 ou 80, né? Ou tudo ou nada. Pedro era alguém tão cheio de impulsividade, que de não me lavarás, ele pula direto para, então lave os pés, dos pés à cabeça, Jesus, dê logo um banho aqui em mim. E Jesus diz assim, não, quem já está lavado, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Isso olhando da forma simbólica como este ato representa, queridos. Jesus estava dizendo, uma vez que vocês sejam lavados pelo meu sangue, vocês já serão santificados. Mas na caminhada da vida, nós cometemos falhas e sujamos os pés de novo. Na caminhada da vida nós tropeçamos às vezes e cometemos falhas. Não precisamos ser redimidos novamente porque Ele já nos comprou. Mas precisamos muitas vezes voltar a Ele para pedir perdão pelos pecados que nós cometemos. Porém a Bíblia nos garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer dizer que Jesus nos lava com o seu sangue e nos torna limpos e santos. Só assim temos parte com Ele. Mas também Ele está disposto a perdoar os pecados que nós cometemos nesta vida. Porque se não fosse assim, nenhum de nós poderia estar aqui nesta noite. Primeiro, não poderíamos estar, porque se não fôssemos lavados pelo sangue, não teríamos parte com Jesus. E depois, não poderíamos estar, porque se dependêssemos somente naquele ato inicial, na caminhada, o que nós nos sujamos seria um problema, mas Ele garante. Se nós formos a Ele e pedirmos perdão, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Mas note o que Jesus disse, eu já frisei, vocês já estão limpos, mas nem todos. O fato de estar na presença de Jesus, no culto que Jesus está, na ceia que Jesus está, não quer dizer que está de fato lavado por Jesus. Porque esse é um ato que, apesar de ser oferecido de graça, também pode ser rejeitado de graça. Porque nós vamos entender que todos tiveram os pés lavados, mas Judas não teve o coração lavado por Jesus. Porque o texto nos diz que ele já tinha permitido que Satanás, que o tentador, dominasse o seu coração, e ele já estava acertado com os líderes para entregar Jesus. Isso nos leva a pensar, queridos, que estar na ceia não é apenas um ato religioso aparente, mas é a celebração de um ato interior de purificação realizado no coração, somente pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, do qual nesta noite nos lembramos quando tomamos o vinho e quando comemos o pão, símbolo do seu corpo que foi por nós entregue como sacrifício ali na cruz. Aleluia!
Jesus estava dizendo, para que vocês realmente possam tomar parte comigo, eu preciso lavá-los por dentro e não somente por fora, lavá-los no coração e não apenas nos pés. E nós vamos ver que há um ato tão lindo aqui, simbólico de Jesus. Ele levantou-se da mesa, como levantou-se também do seu trono no céu e desceu para humilhar-se, tornando-se homem. Ele tirou a sua capa, como também ele tirou a sua glória para vir a esta terra. Ele colocou uma toalha, assim como ele se tornou um servo para servir aos homens aqui nesta terra. Ele derramou água numa bacia, assim como na cruz também ele derramou o seu sangue para nos purificar de toda a culpa. E depois de fazer aquilo, João diz que ele voltou para o seu lugar. E depois de morrer na cruz também, a palavra de Deus nos diz que ele retornou ao seu lugar de glória, assentou-se à direita de Deus. E por causa de tudo isso, nós temos a certeza que, lavados pelo seu sangue, temos a vida eterna por Cristo Jesus. Este ato de purificação também é um ato que Jesus disse: como eu fiz, façam vocês também. Isso quer dizer que nós precisamos confiar sempre nele para nos purificar, mas também precisamos tomar a iniciativa de reconhecer os erros e pedir perdão pelos pecados. Também temos uma parte nesta purificação, quando não só recebemos a Cristo pela fé, e também quando nós vamos a Ele para pedir perdão pelos erros que nós cometemos. Talvez alguém aqui nesta noite esteja pensando: eu não sei se eu vou tomar a ceia, porque desde o mês passado até hoje eu cometi algumas falhas. Mas eu quero lhe lembrar que a palavra de Deus nos garante que, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Aleluia. E por último, aquele gesto de Jesus não apenas era uma demonstração de amor, e também uma demonstração da purificação que Ele faria, mas é um exemplo para o serviço humilde que Ele quer que nós também pratiquemos. Nós vamos ver Jesus voltar para o seu lugar, colocar de novo a capa e dizer assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Mas geralmente quando a gente vê alguém dizer quem ele é quando ele quer ser maior do que os outros. Se você topar com um camarada que tiver um cargo importante, uma carteira importante, muitas vezes ele vai dizer assim: você sabe quem eu sou? E ele está querendo dizer: eu sou maior. E Jesus diz assim: vocês sabem quem eu sou. Eu sou maior. Eu sou o Senhor. Eu sou mestre. Mas eu vim para servir, aleluia. Eu vim para ser aquele que cuida de vocês. Eu vim para mostrar que eu sou aquele que vem para servir. Jesus disse: olha, os grandes no mundo, eles querem ser servidos, mas o Filho do Homem, Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos, aleluia. Nós pensamos geralmente nas pessoas grandes como alguém que exigem serem servidos. Jesus, o maior de todos, no entanto, nos diz: eu vim para servir. Assumiu o lugar do escravo mais simples que tinha. Assumiu o lugar que nenhum dos discípulos parece que quis assumir. Porque talvez um olhou para o outro e disse: não, quem devia lavar os pés era Judas. E o outro disse: não, quem devia lavar os pés da gente era Tiago. Não, quem devia lavar era um desses discípulos menos famosos. Pedro, Tiago e João, os três que andavam com Jesus, não. E Jesus, o texto de Lucas, capítulo 22, nos diz, queridos, que naquele dia da ceia, os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. Querendo saber quem era o maior entre eles. Jesus se levantou
não para mostrar que ele era o maior, mas para colocar a toalha na cintura e mostrar que ele podia servir a cada um daqueles discípulos. E ao terminar ele diz: o que eu fiz como exemplo para que vocês façam também. Ele nos chama a amar o próximo. Ele nos chama também a servir aos outros. Ele nos chama a sermos alguém que faz nesta sociedade onde ser grande é que é valorizado. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o último, seja servo de todos. Que Deus nos ajude que nesta noite, ao sentarmos à mesa do Senhor, esta imagem e estes atos simbólicos nos levem a amar mais a Jesus e ao próximo. Nos levem a buscar mais a purificação e o perdão dos pecados. E nos leve também a vivermos uma vida para servir as pessoas. Servir a ponto de Paulo dizer que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não é fácil imitar Jesus, porque Jesus às vezes faz coisas que nós, talvez se pudéssemos, diríamos a ele: Jesus, não faça isso não. Para que o Senhor fez isso? Mas ele fez para nos mostrar, queridos, que nós precisamos entender que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo. Quem quiser ser o primeiro, Jesus disse, seja o último. Quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o maior, seja o menor. E se nós temos então essa prova de Jesus e ao mesmo tempo essa exigência de que nós o imitemos, nós precisamos buscar viver assim. Mas vamos reconhecer, não é fácil imitar Jesus. Porém, nós temos dele mesmo uma garantia. Ele nos dá graça para nós podermos fazer isso. Ninguém pode ser crente como Jesus quer que sejamos, se não for pela graça de Deus. Quando entendemos como somos amados, quando entendemos como somos perdoados, quando entendemos como somos servidos pelo Senhor e como o seu Espírito em nós nos faz uma mudança, transformando aquele velho homem numa nova criatura, nós podemos entender que podemos sim ser como Jesus, porque nós dele recebemos a graça para nós sermos como ele quer que nós sejamos. Que saiamos daqui desejando amar mais, ser mais limpos e servir mais às pessoas, porque Jesus conclui as suas palavras dizendo: agora que vocês sabem isso, vocês serão muito felizes, bem-aventurados, se vocês fizerem, se vocês praticarem aquilo que eu estou dizendo a vocês. Não parece um paradoxo, a contramão do mundo, né? Jesus, se eu começar a servir mais, eu vou ser mais feliz. Se eu começar a buscar ser mais santo, eu vou ser mais feliz. Mas não é isso que o mundo diz. O mundo diz que se eu encontrar alguém para me servir, é que eu vou ser feliz. O mundo diz que se eu esquecer essa história de santidade e fazer o que der na telha, é que eu vou ser feliz. O mundo diz que se eu viver de qualquer maneira, em vez de viver em sacrifício amoroso pelos outros, eu serei mais feliz. Mas Jesus nos mostra que no reino de Deus os valores são completamente invertidos. Ame mais sacrificialmente, você será mais feliz. Viva mais em santidade, buscando lavar-se no sangue todo dia, você será mais feliz. Sirva aos outros como ele fez, você será mais feliz. E assim, queridos, nós viveremos em comunhão com o Senhor, imitando o que ele fez por nós. Que ele nos dê graça nesta noite, para não procurarmos ver os pés dos outros que estão sujos, mas os nossos que precisam ser lavados.
procurando não ver alguém que possa nos servir, mas perguntando como posso servir ao meu irmão, como eu posso também demonstrar amor por ele. E assim, queridos, nós poderemos participar da ceia nesta noite, com a alma lavada, com a consciência limpa e com o amor pulsando no coração, querendo servir ao próximo, servir a Jesus. Se ele pedisse para você lavar os pés dele, você lavaria, mas ele diz: não lave só os meus, lave os pés daquele que está precisando, e nós assim estaremos imitando o seu amor, a sua humildade, o seu serviço por nós. Glória seja dada ao Senhor por tudo que Ele fez por nós na cruz. E nesta noite, com alegria, celebramos a ceia que naquele dia Ele começou e mandou que nós fizéssemos. Assim somos lembrados nesta noite por esta palavra, que ela esteja guardada em cada coração. Amém, queridos?